Olá, pessoal. O assunto de hoje é aproveitando as oportunidades. Este é um assunto muito interessante, muito importante, e a Bíblia fala nesse assunto de maneira assim bastante profunda. E eu rapidamente quero tecer alguns comentários sobre isto. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: "Você foi chamado sendo escravo? Contente-se com isto. Mas, se tiver oportunidade de tornar-se livre, faça-o." Ou seja, se tiver a chance, quando a chance aparecer, aproveite. Quantas pessoas têm oportunidades na vida e não as aproveitam? Quantas pessoas estão agora diante de uma porta e sequer habilitam-se a estender a mão e pegar na maçaneta? A Bíblia diz que o preguiçoso mete a mão no prato, mas tem preguiça de levar a comida à boca. Isto mostrando que às vezes a coisa está ao alcance da nossa mão, mas não temos capacidade nem interesse de aproveitar aquela oportunidade. Eu me lembro quando um colega meu que trabalhava numa grande empresa, a função dele era chão de fábrica, e ganhava um salário razoável, talvez R$ 1.500. Apareceu a ele a oportunidade de uma promoção. E o chefe de seção foi à seção dele e pegou 2 funcionários, ele e uma colega sua, para uma vaga. Ambos foram para o RH, ambos foram entrevistados, mas a vaga ficou para a moça e não para ele. Por quê? Porque enquanto estavam naquela função simples, a moça fez alguns cursos de qualificação e ele não fez nenhum. Quando apareceu a oportunidade, quando surgiu a vaga, ambos foram chamados, mas ela, que estava qualificada, foi efetivada e ele não. Ele não aproveitou a oportunidade. Eu me lembro também de um narrador de futebol famoso no Brasil, que começou a sua carreira de maneira até inusitada. Ele era, de fato, repórter de linha, aquele repórter que fica ao lado do campo, entrevistando os jogadores, entrevistando a comissão técnica, etc. Mas um dia, ou numa noite, o narrador mesmo não conseguiu chegar a tempo do jogo, ficou preso no trânsito e não havia quem narrasse o jogo para aquela emissora de rádio. Então o diretor falou assim para esse repórter: "Você pode narrar?" Ele pensou consigo mesmo: "Olha, eu narro futebol de botão em casa, a única experiência que eu tenho em narração, mas eu posso fazê-lo, devo conseguir." E então ele foi, assumiu o microfone, narrou aquele jogo e a partir daquele dia, nunca mais ele voltou a ser repórter de beira de campo. Tornou-se um dos maiores narradores de futebol do Brasil. Aconteceu algo comigo também. Uma vez eu estava folheando um jornal no setor de classificados e eu vi um anúncio que me chamou a atenção. O anúncio dizia: "Precisa-se de tradutor em inglês-português que conheça teologia." Eu pensei, teologia eu conheço, em inglês eu dou um jeito. E eu liguei para esse anúncio e a pessoa passou para mim um texto em inglês para que eu traduzisse, passou por fax. Eu traduzi aquele texto e mandei de volta também por fax. E fui aprovado. Então, comecei a traduzir um livro grosso. Eu ficava debruçado na Bíblia e em dicionários desde as 7 da manhã até as 2 horas da madrugada, traduzindo. Eu não sabia praticamente nada de inglês, mas a tradução ficou tão bem feita, mas tão bem feita, que o dono dessa tradutora, dessa empresa de tradução, ele queria que eu fosse dar aula de inglês na escola dele. Ele pensava que eu falasse inglês corretamente como escrevia. E não era verdade. Eu mal sabia inglês. Mas eu aproveitei aquela oportunidade, me debrucei e ganhei uma boa quantia de dinheiro. As oportunidades, elas são como um ser que tem apenas um penacho na sua testa. Minha mãe dizia que se você não aproveita a oportunidade pela frente, se você não pega
pelo penacho pela frente, vai ser muito difícil pegar depois que ela passa. Depois não adianta reclamar, não adianta gritar por ela. Eu sei que talvez hoje, para você, tenha surgido uma oportunidade. Talvez você esteja pensando o que fazer. É bem provável que esta oportunidade esteja muito mais perto do que você imagine. É bem provável que ela esteja mais ao alcance da sua mão do que você pensa. O interessante das oportunidades também é que nem sempre elas vêm grandiosamente. Às vezes uma pequena coisa pode ser uma grande oportunidade. Às vezes uma coisa que parece insignificante e que ninguém pensaria que aquilo é algo lucrativo, rentável. Mas para quem tem aquele feeling, percebe que ali pode ter uma grande chance de um recomeço, de uma mudança, de algo que pode realmente transformar completamente a sua vida, suas finanças, a sua história. As oportunidades aparecem para todos. Jesus Cristo disse que o sol nasce para os justos e para os injustos. Mas, lamentavelmente, as pessoas consideram, ainda mais os cristãos, os evangélicos, que esforçar-se nessa área pareceria algo como secular, materialista ou ambicioso negativamente falando. Não. Deus quer que aproveitemos as oportunidades. Deus quer que quando elas vierem aparecerem, nós as abracemos, mesmo com tenacidade, com garra, com firmeza. Deus não quer pessoas negligentes. Deus não quer pessoas indolentes. Pense em você. Pense no dom que Deus deu a você. Pense nas suas capacidades. Pense no talento que você tem, talvez até escondido. Pense no potencial que você tem. Muitas pessoas não acreditam nem mesmo nos seus próprios potenciais. Muitas pessoas andam como se fossem fracassadas, porque ouviram isso dos pais, ouviram da escola, porque foram tratados o tempo todo como seres desqualificados. Mas pense, você é muito mais esperto, muito mais inteligente, você é muito maior do que você imagina. Dentro de você existe uma força, dentro de você existe algo que ainda pode ser explorado para o bem. Você ainda pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Você ainda pode ser uma pessoa muito usada para ajudar outras pessoas, para que o dia de muita gente seja melhor. Você ainda pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Por isto, a única coisa que eu lhe digo hoje é: aproveite as oportunidades. Tchau.